Estamos iniciando mais um Cybercast, esse que é o podcast da Cyberfly. Hoje na presença da nossa ilustre colega Daniela Dalzotto, ela que é psicóloga e fundadora da Voe Recursos Humanos. Seja bem-vinda ao Cybercast, Dani. Muito obrigada pelo convite, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, Dani. Que honra, né, poder ter a tua presença aqui, a presença da Voe, que já está dentro da Cyberfly, aqui trabalhando conosco, uma consultoria e um trabalho até mais extenso. E aí, falando de Voe, mas também falando de Daniela, é importante para todos que vão nos assistir saber quem é a Daniela, quais são as tuas experiências e como que nasceu a Voe. Então, conta um pouquinho para nós essa tua trajetória. Sim. Bom, então, eu sou psicóloga há 10 anos já, mas desde o início da minha formação, eu sempre tive um apreço pela psicologia organizacional. Iniciei a minha trajetória, então, realizando estágios na área, por conta própria, né, além das oportunidades curriculares que a universidade estava disponibilizando, eu busquei desenvolver essas habilidades por meio da aplicação da teoria, né, e nada melhor do que as oportunidades de estágio. Posso dizer, então, que há 15 anos trabalho com recursos humanos. Né? Desde o início da minha trajetória acadêmica, já venho trabalhando com isso. Após a conclusão da minha formação, eu fiz uma formação em gestão de pessoas, estudei um pouco de coach também, fiz estudo de análise comportamental e hoje estou em formação em gestão de pessoas e psicologia organizacional pela PUC. E já concluí também uma terceira formação, que é de avaliação psicológica. Então, para mim, um dos ingredientes principais é a continuidade, né, no estudo, a busca por qualificação para sempre oferecer o melhor também, né, para os meus clientes. E a Voe, ela veio desse desejo de poder colocar em prática tudo aquilo que eu vim aprendendo ao longo do tempo. Eu e a minha sócia Franciele nos encontramos, então, ao longo, né, da nossa trajetória profissional. Tínhamos esse desejo de empreender e, por ter anos de experiência, tanto no setor de recursos humanos quanto no departamento pessoal, e a Franciele, que além de psicóloga, é formada em técnica do trabalho, né? Nós acabamos agregando essa visão sistêmica de várias áreas que se conversam para poder oferecer soluções voltadas às pessoas para as empresas que viessem buscar as nossas atividades. E a experiência também, né? A passagem por empresas multinacionais, né? Sim, Você teve exato. passagem por empresas, eu conheço um pouco mais da tua carreira, a gente já conversou. Isso também agrega, né? E eu acho que você pega a Fran lá com a experiência dela mais voltada justamente para essa parte de pessoas atuando lá Sim. na segurança, né? Segurança do Segurança do trabalho. trabalho. E aí você mais nessa parte de recursos humanos, um pouco de Sim. DP também, teve atuação, né? Sim. Isso vai construindo, né, uma bagagem, criando uma base, e aí a Voe nasce justamente para atender essa demanda que existe em vacaria, né? E eu acho que vocês perceberam isso no mercado e Sim, casaram ali, deu match e nasce a Voe. com Essa é a minha certeza. interpretação, né? Com certeza. Eu tive experiências em empresas de diferentes segmentos, diferentes portes, né? Então, multinacionais, empresas familiares, grandes grupos, entender como funcionava, por exemplo, um centro de serviços especializados. Já atuei também na área clínica, então tudo isso fez com que eu conseguisse enxergar o que realmente fazia sentido na minha atuação, Claro, né? claro. E hoje eu me direcionei especificamente para o desenvolvimento do capital humano. Recursos humanos é o que me move e o que está movimentando a Voe também. Bom, indo mais para o tema em si, o que eu imagino e traduzo até esse tema na nossa experiência com a Voe, o que a gente está vivendo, né, dentro dessa nossa consultoria e como que a gente chegou na Voe também. A Cyberfly ela não é uma multinacional, não é uma empresa grande, é uma empresa com menos de 50 colaboradores. Então é uma pequena empresa, né?
Mas o que eu percebi, e eu sempre digo que depois que vocês entraram aqui e executaram esse trabalho, nós somos uma outra Cyberfly, né? Isso já é um feedback em tempo real aqui. Porque pequenas empresas com proprietários, que nem no meu caso, que tem uma formação técnica, a gente erra sem saber que está errando. É algo que é desconhecido para nós, né? E eu acho que é uma realidade da nossa sociedade, porque ela tem empresas grandes que já estão estruturadas e, de repente, você já trabalhou nelas, né? Que tem condições financeiras ou tem recursos ou qualquer outra condição de desenvolver um time interno de recursos humanos, né? Mas as pequenas empresas, as coisas só acontecem, né? Você contrata, você demite. E quando eu digo que nós somos outra empresa, é porque vocês trouxeram para nós uma visão profissional do que é o recursos humanos. E aí, assim, nesse contexto geral, né? E até como dica ou como um insight para quem vai nos ouvir, né? Que recomendação inicial tu dá para um pequeno empresário que nesse momento ele deve estar pensando, não é para mim? O que acontece? Muitos empresários, muitos empreendedores iniciam os seus negócios porque têm uma habilidade técnica desenvolvida e querem colocar aquilo em prática. E deixam para segundo plano, ou não porque por intenção, mas porque realmente é como você disse, as coisas só vão acontecendo e vão precisando apagar os pequenos incêndios do dia a dia. Deixa para o segundo plano o desenvolvimento de gestão de pessoas, né? Então, olhar para o capital humano, às vezes, se torna algo muito distante, se pensar em todas aquelas necessidades e demandas que vão surgindo ao longo do dia. Mas a gente sabe que, muito mais do que estar preocupado com a parte técnica, nós precisamos estar preocupados com as pessoas, porque são elas que movimentam o negócio. Então, o que diferencia uma gestão tradicional de uma gestão mais estratégica, mais humanizada, é justamente isso: é você conseguir olhar para o seu funcionário, entendendo que cada um tem a sua individualidade e a sua necessidade. Ah, mas como isso? Agora eu vou ter que parar e sentar com todo mundo, fazer terapia individual para saber o que faz sentido para você e o que não faz? Não. Mas é você conseguir entender que cada um tem as suas particularidades e, a partir disso, você conseguir entender se aquilo que o teu funcionário traz como valores e princípios casa com aquilo que a tua empresa precisa e está transmitindo como valores e princípios seus também, né? A partir do momento que você consegue fazer esse movimento de olhar para dentro do seu negócio, entender primeiro a sua cultura e depois conseguir olhar ao redor e verificar se aquilo que a tua equipe está trazendo casa com o que você tem, como fit cultural, por exemplo, você vai ver que teu negócio tende a expandir muito mais, né? Outra coisa que eu sempre falo para os clientes que, né, iniciam um trabalho conosco é que é muito importante a gente ter esse olhar mais humanizado, principalmente porque quando você vai contratar, por exemplo, você não pode contratar apenas pela habilidade técnica, você tem que contratar pelo comportamento também, porque é uma das maiores causas de demissões hoje. Você contrata a pessoa porque você tem uma baita recomendação técnica do trabalho dela, mas muitas vezes o comportamento, aquilo que ela apresenta no dia a dia, não está servindo para o teu negócio, né? E aí você acaba precisando fazer um desligamento. Você perde tempo porque você precisou investir naquela pessoa, precisou qualificar muitas vezes, treinar, enfim, mas ela não te dá o retorno comportamental que a tua empresa precisa. Então, esse trabalho de gestão de recursos humanos, né, de olhar para a empresa e fazer uma gestão mais humanizada, ele serve para potencializar também os resultados da organização. Entendi. Eu, como pequena empresa, eu sempre digo, o operacional ele te consome, mas ele também é o que te dá fluxo de caixa, é o que traz, né, a tua receita para você pagar tuas contas. Exato. Né? Então, às vezes a gente entra numa espécie de vício, né?
ou uma zona quase que de conforto, porque você tem o domínio ali, você sabe quanto você tem de conta para pagar e tu tem que sair todo dia para vender, para trazer esse recurso enfim, para operar o teu negócio. E isso é o operacional que eu falo, né? E a gente fica naquele flow ali, né? A nossa vida. Mas e eu digo que se a gente erra, não é por querer, né? Eu até defendo os pequenos empresários, às vezes a gente gosta muito de apontar o dedo e dizer, por que ele não faz desse jeito, né? Porque você está de fora, né? Você não tem aquela calhamaço de boleto para pagar. Exato. Mas o operacional, ele te consome e tira uma energia que ela era boa para você cuidar de aspectos que são importantes como pessoas, né? Como você bem disse, o nosso negócio, por exemplo, se não for esse time que está aqui nos gravando e operando, atendendo os clientes, a gente não pode abrir as portas, né? Exato. E aí este cuidado que eu vejo que é um erro sem querer que a gente comete e de repente trazer o colaborador somente na emergência, né? Agora saiu aquele cara, eu tenho que repor. E aí você sai correndo, né, atrás de alguém, vai para o mercado e é meio que é a corrida dos ratos, né? É um desespero. E essas são as oportunidades de agravar os erros, né? Porque às vezes você, não, eu vou pegar um pronto, né? E esse pronto entra ali porque eu já tinha experiência. Mas essa experiência, ela é baseada no quê? Será que é nos teus processos ou experiências de vida? E para a gente se colocar, né, num círculo do ruim, até, né, de contratações ruins, é bem fácil, né? É só não organizar essa parte, que é justamente esse o ponto que eu vejo, né? Que aí pega a experiência, né, o know-how que vocês dizem, olha, peraí, vamos avaliar, ó, vamos definir o perfil, que tipo de colaborador a gente quer. Exato. Porque hoje é melhor ter perfil do que ter habilidade. A habilidade se ensina, né? E dá esse direcionamento, né? Exato. Faz parte do nosso trabalho também todo esse estudo, né, do perfil do funcionário que vocês estão querendo captar, né? É muito comum as empresas não terem nem a descrição de cargo ali realizada para você poder imaginar o perfil que eles estão querendo. Então, é como você disse, muitas empresas erram e não é nem intencional, de forma intencional, é porque falta realmente um direcionamento e um preparo. É muito importante quando a gente começa a olhar dessa forma para dentro da empresa, né? Você conseguir ter uma noção do perfil de colaborador que você precisa, não só tecnicamente falando, mas que tipo de pessoas você precisa para trazer valor para o teu negócio. Tem que estar relacionado, né, com aquilo que você está pregando aqui dentro. Porque cultura não é só aquilo que você tem escrito, né, no papel. A gente se baseia a cultura da empresa pela missão, pelos valores da empresa, né? Mas é também aquilo que se pratica no dia a dia. E aí um bom processo seletivo vai conseguir dar conta se aquilo realmente está acontecendo. Quando você conversa com um candidato e consegue trazer isso para a avaliação, né? Será que aquilo que o candidato tem, além das suas habilidades técnicas, vai casar com aquilo que a empresa pratica no seu dia a dia? Né? O que o funcionário está buscando no momento que ele está se colocando para essa vaga? Né? Será que é só estabilidade? Será que é remuneração? Será que é o cargo em si? E o que isso diz com relação àquilo que eu estou buscando? Que relação isso faz com o que eu estou buscando para a minha empresa? Eu preciso de alguém que esteja realmente só em busca da remuneração? Eu preciso de alguém que esteja só em busca do cargo? Né? E esses objetivos diferentes, às vezes, é justamente... Acho que o causador, né? Não sei, eu nem te pedi para tu trazer essa estatística, mas ela deve ser alta, né? Porque mais ou menos eu e minha esposa lá, se a gente não tem nada para pensar, eu quero comprar uma bicicleta e ela quer limpar a piscina, né? Tipo, são coisas totalmente diferentes. E aí, quando você, às vezes, tu vai contratar uma pessoa, ela só quer buscar estabilidade. Ou só quer uma experiência para ter um trampolim. ter. Exatamente. E essa questão que é um termo que eu escuto há muitos anos, né?
mas eu nunca consegui trazer assim para um entendimento muito simples. E mais uma vez também, com a tua ajuda, né? Quando a gente entrou em contato com vocês lá, eu pedi para fazer um mapeamento da nossa cultura. E aí depois você traduziu isso para nós que não era isso, de repente, que a gente precisava. Mas é um tema que está muito em alta, né? A cultura, né? E aí depois, quando eu comecei a entender os conceitos de cultura, eu fui entender, através de um mentor, que ele me disse: cultura nasce na abertura do CNPJ. Porque você, por si só, empresário, quando você cria um negócio, você já tem uma visão, né? Você já sabe por que você está montando aquilo lá. E depois, quando tu precisar de ajuda, de pessoas para trabalhar, você vai tentar buscar pessoas que têm o mesmo pensamento. São parecidas contigo. Exato. Então, de fato, a cultura nasce na abertura do CNPJ, Sim. porque você já tem, né, uma ideia na cabeça. Mas agora, pegando esse tema que está tão em alta, que é uma palavra que ela é bonita, né? Ela soa Forte. legal, né? Como que a gente poderia traduzir isso para uma linguagem não tão técnica ou não tão filosófica, digamos assim? Bom, a cultura, ela é aquilo que se pratica nos corredores. Eu sempre costumo dizer que as pessoas, elas têm uma ideia muito bonita de transmitir a sua cultura para o grande público, né? Então eu vou alimentar a minha página do LinkedIn ou do Instagram da minha empresa, falando sobre valores que eu prego aqui dentro da empresa, mas no dia a dia isso não funciona. A cultura você só vai conseguir conhecer quando você estiver inserido naquele negócio. Ninguém melhor para falar de cultura do que seus próprios funcionários. Por isso que quando a gente faz uma análise institucional para tentar identificar os pontos, né, de cultura da empresa, a gente conversa com os funcionários, porque eles vão poder nos trazer ingredientes que vão, de fato, alimentar isso que nós vamos ter enquanto cultura realmente, né? E é bem como o exemplo que você trouxe ali de você e tua esposa, um quer comprar uma bicicleta, outro quer limpar a piscina. É um casamento, né? Então você pensa assim, você vai ter uma lista de valores que você tem, né, por objetivo, que você quer prezar, que você acha que são importantes e que você pratica dentro da tua empresa. E as pessoas que vão entrar ali, elas precisam mais ou menos seguir essa mesma lista. Porque senão é como num casamento, se vocês não têm compatibilidade, não vai dar certo, né? E a cultura, ela é feita disso, né? Ela é feita de ingredientes que são bons, que são positivos, que alimentam o crescimento da empresa, e de outros pontos que muitas vezes não são tão positivos e que precisam ser olhados para ser desenvolvidos. E aí que entra o nosso trabalho, né? Entendi. Eu sei que quando vocês fizeram essa conversa, e até conosco, você me disse que foi um pouco diferente, porque nós fomos para 100% dos colaboradores, Abriram né? para conversar com 100% dos funcionários. E aí, o que tem de bom, a gente potencializa ou registra, né? Deixa documentado. E o que tem de ruim, que sim, tem coisas ruins e não tem problema, a gente tem que admitir, né? Ninguém é perfeito. A gente coloca numa lista de tarefas, né? De coisas a fazer. E aí essas coisas a fazer são, né? Bom, eu vou resolver, eu vou deletar da minha vida, mais ou menos dessa maneira, né? Um hábito, vai ter que reunir todo mundo e vai dizer, olha, pessoal, a gente... E para nós, tu sabe que foi legal esse trabalho, porque quando a gente olha para os valores, né? Tem missão, visão e valores. Isso nunca fez tanto sentido para mim que nem está fazendo agora, depois que a gente começa a entender de pessoas, né? Porque se você tem a visão, né? Você diz aonde você quer estar. Exato. Né? E você tem os teus valores, você diz, olha, eu quero estar lá e nós vamos andar nessa rodovia baseado nessas regras, né? No nosso caso aqui, né? Equipamentos, atender toda a legislação, não mentir, colocar o cliente como centro, assim, no sentido de resolver os problemas. E aí fica muito fácil, né? Quando você olha essas linhas aqui, você dizer, olha, pessoal,
aqui nós temos que melhorar. Mas aquela pessoa insiste, né, em ficar tendo aquele desvio. E a gente diz, ô Dani, nós podemos melhorar isso, né? Daí a Dani, sim, é verdade, mas ela continua. Fica fácil de tomar uma decisão. Exato, exato. Quando a gente consegue olhar para dentro do negócio, fazendo essa análise, a gente começa a enxergar aonde que estão aqueles pequenos furos que às vezes no dia a dia passam batido, ou você tem aquele feeling de tem alguma coisa errada aqui, mas eu não sei exatamente onde que está o erro, né? Por que algumas coisas não dão certo como deveriam dar? E aí a gente começa a enxergar. E a cultura é basicamente isso. Se você quer entender o que a empresa valoriza, basta você olhar para os tipos de profissionais que ela mantém ali dentro. Por que a empresa tolera algumas coisas quando ela deveria cortar? Por que ela dá continuidade, continua suportando certos comportamentos ou certas situações? Então, a cultura ela também vem para mostrar isso. E aí, quando a gente fala isso, né, para os empregadores, né, para os empresários, para os empreendedores, eles levam um susto. Porque daí eles se dão conta de por que eu estou aceitando isso há tanto tempo? Que mensagem eu estou querendo transmitir para a minha equipe? Opa, está na hora de fazer uma mudança aqui, então. E um outro tema que eu também venho estudando isso há um bom tempo, e sou sincero em dizer, de repente todo mundo se surpreende até com esse meu feedback. Nós não temos problemas para contratar e também não temos problema com mão de obra. A Cyberfly não vive esse problema. E olha que a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu tenho times que trabalham de noite. E tem que ter disponibilidade para plantão, final de semana. Plantão e tal. Mas eu vou dizer o porquê que a gente não tem problema hoje. E isso passa por um processo de até autorresponsabilidade do proprietário, do diretor, dos gerentes. Que eu acho que a gente conseguiu colocar isso como pauta para o nosso time de gestão, para que eles trouxessem isso para dentro assim, de uma linha de pensamento, né? Na hora de contratar, e a gente tem a geração Z no mercado, né? Então aqui os meus Zs, aqui, todos eles, tem 3 aqui dando risada, escutando a gente conversar. E quando você está focado no operacional, você quer contratar alguém que vá lá e faça aquilo que você quer que ela faça. E aí, olhando mais para o entendimento, nós já tivemos várias conversas com relação a comportamento, geração Z. Agora você pensa que eu sempre gosto de mentalizar meus filhos, né? Sob que valores ou que experiências eles estão sendo criados. O que é a vida deles hoje? E nós temos a tecnologia, né? O celular que está ali. Ele é uma ótima ferramenta, mas ele também é um professorzinho, né? Exato. Bem sem vergonha. Então, assim, você pensa que eu nasci lá nos anos 80, né? Mas você vai... Hoje no mercado de trabalho tem pessoas que estão nascidas nos anos 2000, já tinha internet, já tinha uma outra forma dos pais ver o mundo e eles foram criados sobre essa condição. E hoje eles vêm trabalhar, né? E tu pega, eu que sou lá da década de 80, eu estou dizendo, mas vocês não viveram essas experiências. E não viveram essas experiências. Então, como que eu abro a cabeça dessas pessoas, né? E não tem como você implantar um chip lá de uma coisa que nunca viu. Eu sempre brinco com as minhas filhas, né? Nunca apanharam de varinha do pai e da mãe, né? Como que eu vou dizer para elas? Não tem como traduzir, né, o ensinamento que aquilo dava. E quando você entende isso e mentaliza e busca o profissional e entende que de repente a visão dele é um pouco diferente, você acaba se moldando, né? E aí, obviamente, é o maior público disponível para trabalhar, hoje, porque a nossa... Né, é a safra que está vindo, né? É a safra que está vindo. E aí você acaba buscando profissionais, né, que trazem resultado. O grande erro é buscar contratar um profissional
que não tem aquela vivência, que não apanhou de varinha, que não andou de pé descalço, que não correu na rua de noite depois de, né? E querer que ele pense dessa forma. Como que você vê esse desafio, Dani, assim, na hora de contratar? E isso é muito mais responsabilidade de quem vai contratar. Por Com incrível que certeza. pareça, né? Sim, sim. Na verdade, o que eu entendo de tudo isso, né? Nós temos muitos clientes que falam sobre essa angústia que causa esse choque de gerações. Porque a gente não está falando apenas da falta de vivência em situações que nós passamos nas décadas em que nós nascemos e as dificuldades e experiências que nós tivemos. Nós estamos falando também de toda uma geração que viu os seus pais, os seus avós crescendo numa sistemática de trabalho que colocava o trabalho acima de qualquer coisa. E isso incluía a saúde física, saúde emocional, mental, tudo. né? Nós temos assim pessoas maravilhosas, tecnicamente falando, gestores super valorizados que não conseguiram acompanhar a infância de seus filhos, que não conseguem hoje aproveitar uma aposentadoria de forma plena, falando em questão de saúde. Por quê? Porque tinham que viver o trabalho 24 horas por dia, e isso fazia com que eles colocassem o trabalho acima de qualquer coisa. Então, nós temos hoje uma geração que entendeu que isso talvez não fosse um ideal a ser conquistado, né? Que prezar pela sua saúde física e mental também deveria ser valorizado. E aí foi colocado uma barreira a partir do momento que começou-se a discutir saúde mental dentro das empresas e colocou um freio nessa geração. Então, hoje eles entendem que talvez não precisa tanto. E realmente não precisa. Nós precisamos saber equilibrar isso. Nós temos que ter, então, o entendimento de que nós precisamos não nos sentir culpados em colocar esse freio em nós mesmos, ao mesmo tempo em que temos que ensinar para essa nova geração que precisa haver dedicação, que precisa haver esforço, mesmo que de uma forma dosada, para que eles cheguem a um determinado resultado. Porque, além de tudo isso, também é uma geração muito imediatista. Hoje a gente escuta áudio no 1.5, 2.0 para poder, né, Mais rápido, para ser né? mais rápido. Como é que nós vamos conseguir fazer com que essa geração entenda que, além de tudo, certos processos levam tempo, certos degraus a serem alcançados precisam de muito investimento, e esse investimento muitas vezes quer dizer que eles precisam abrir mãos de algumas coisas para poder alcançar aquilo que eles estão em busca, né? Então, eu sempre digo que é um processo de reflexão, mas também de fazer com que os dois lados consigam entender as suas necessidades. Por isso que eu falei que a gestão de pessoas ela precisa ser humanizada. Porque se eu tenho um gestor dos anos 80, eu tenho que entender que ele tem um certo anseio por resultados, né? E que ele tem um certo anseio para que eu apresente um determinado comportamento que é esperado por ele, mas esse gestor também tem que olhar ali para aquele funcionário, entendendo que ele vem com uma outra mentalidade, né? Então, como que nós vamos conseguir fazer com que se conversem essas gerações, né? E aí cada um dos lados tem que abrir mão um pouco daquilo que traz como verdade absoluta, Sim, né? sim, sim. E uma questão assim que eu percebo das gerações, e como eu falo, né? Os nossos aqui, os três que estão sempre junto comigo aqui produzindo esse podcast, a gente conversa bastante, né? A gente discute e a dificuldade, e principalmente minha, é de adaptar a minha conversa, né? Porque às vezes eu tenho um valor que é muito claro, mas ele foi transmitido de uma forma que foi de repente pela varinha, Exato. né? E eles de repente não conhecem isso. Mas agora o maior desafio está em nós entender e encontrar uma maneira de comunicar isso melhor para eles. Do outro lado, né, o que eu vejo, esse imediatismo, esse anseio pelo milhão, né, José? Milhão, milhão, milhão. Nossa, tem que
Eu sempre brinco, né, que o milhão ele vai vir, mas ele demora, ele precisa. É uma estradinha, né? Você tem que ir pavimentando ela e que não é amanhã, Exato. porque exige, né? Exige esforço, né? Mas a maior dificuldade, e que eu vejo assim, tentando entrar um pouco na cabeça deles, é que o milhão é um objetivo. Eu estou dando um exemplo do milhão, né? Mas e ele tem, claro, né? E não digo o caso do José, mas eu vejo que eles têm claro quais são os seus objetivos na mente deles. Só que, ao mesmo tempo, parece que se um empregador ou qualquer outra plataforma, estou contratando alguém, e ele vê que tem aquelas habilidades, ele começa a pensar em trocar. E esse é o desafio, como reter esses talentos, como segurar essas pessoas, e aí, obviamente, a cultura é uma das respostas. Sim. Mas, assim, para a gente dar um primeiro passo, para quem está nos assistindo, né? Na verdade, você já expressou o primeiro passo. Você mesmo falou que você tem muito diálogo com os seus funcionários dessa geração. E esse é o primeiro passo. É você realmente, como você disse, tentar adaptar a tua linguagem para que o diálogo aconteça de uma forma que eles entendam aquilo que você está buscando, né? Além do diálogo, eu acho que feedback é muito importante, porque a gente precisa tentar despertar nessa geração o gosto que é você ser reconhecido por aquilo que você faz. Porque daqui a pouco você trocar de um emprego legal, que você está conseguindo ali fazer uma caminhada bacana, por outro que vai te dar R$ 300 de aumento, não vai te trazer a mesma satisfação do que isso que você está fazendo aqui hoje, né? Então, é mostrar para eles que o milhão ele tem que ser uma consequência e não o objetivo. O objetivo tem que ser o reconhecimento. E é eles conseguirem chegar nesse desejo por atrair esse reconhecimento. Claro que daí tem um trabalho da empresa também de fazer esse papel, porque uma das formas mais eficazes de você conseguir reter os seus funcionários é a transparência. Claro, você vai trabalhar em cima da remuneração, do teu plano de benefícios, N estratégias para reter os funcionários. Mas se você não tiver diálogo, se você não manter as portas abertas, se você não souber com quem você está conversando no dia a dia, eles não vão ter interesse, porque não vai criar conexão. E é criando conexão que a gente consegue manter as pessoas dentro da empresa. Muito bom, né? Muito bom. E aí, entrando um pouco num outro tópico que eu relacionei aqui, e eu acho que isso também já traz muito do que nós falamos, já traz uma explicação, que é a liderança. No começo eu falei que isso é muito mais responsabilidade de quem está liderando do que de quem está no mercado de trabalho. Porque quem está no mercado de trabalho tem aquele conhecimento, tem aquela habilidade e você vai buscar ele, vai decidir então se vai ser admitido no teu negócio e está tudo certo. Mas toda a responsabilidade é do empregador, né? De buscar, de qualificar e tudo mais. Agora, a liderança também tem que se desenvolver. E eu estou vendo assim um desenvolvimento muito mais na parte emocional, que é uma tendência agora, né? Visto que nós temos muito acesso à informação, é tudo áudio 2 vezes, é tudo muito rápido. E esse ponto é um ponto que eu vejo que a gente está falhando, né? Bastante, que é emocional. Porque nós podemos falar aqui 3, 4 horas de estratégias e tudo mais. Mas agora, e se o cara está endividado, o colaborador, né? Como que ele vem trabalhar e entra dentro desse lugar e entende qual é a sua missão? E eu queria que tu pontuasse, assim, de repente, que habilidades hoje o líder precisa procurar desenvolver para que ele saiba lidar com essas situações? O que eu sempre falo, nós, por muito tempo, nós acreditamos que um bom líder era aquele que conseguia não se envolver emocionalmente com o funcionário. Eu já acho que
É o contrário. Claro que ele não pode querer ser o herói da empresa, ajudar todo mundo e querer bancar o assistencialista para dar conta de todas as questões pessoais dos funcionários. Não é isso. Mas o bom líder é aquele que sabe trabalhar com as suas emoções. É o bom líder que tem a empatia bem desenvolvida, que vai conseguir olhar para aquele funcionário e entender que se ele tem alguma questão pessoal ali, ele vai conseguir acolher, escutar e direcionar. Nem tudo vai ser resolvido dentro da empresa e nem deve, principalmente se é uma questão muito particular, muito pessoal do funcionário que não tem envolvimento com as questões do dia a dia do trabalho. Mas é impossível uma pessoa com um problema no âmbito pessoal chegar dentro da empresa e esquecer lá fora e trabalhar como se nada tivesse acontecido. Não tem como, né? Então, o líder ele tem que estar atento a esses movimentos. Isso é muito importante, né? O líder conseguir desenvolver essa empatia, ter inteligência emocional para ler o ambiente, para ler, né, fazer essa leitura da postura, da conduta do funcionário, saber qual é o momento de chamar ele para uma conversa, né? Não esperar apenas o momento anual do feedback para conversar com ele, mas é saber o que está acontecendo com aquele funcionário, né? Daqui a pouco tu vai perder um funcionário porque você nem mesmo conhecia. Tu não sabe o que está se passando na vida dele, tu não sabe, por exemplo, se ele tem outro planejamento profissional, tu tem que conhecer os movimentos que estão acontecendo ali, né? O desenvolvimento e a busca, né, por inteligência emocional, desenvolver essa habilidade, principalmente a empatia, eu acho que hoje é uma das coisas principais, é uma das principais buscas de um bom líder. Uma das coisas que eu já li sobre, né, nessa parte de desenvolvimento pessoal, é gestão do medo. E gestão do medo, um dia eu até brinquei com o meu gerente comercial, que ele estava fazendo um planejamento e aí ele me chamou, né, para fazer um alinhamento, pedi até uma opinião. Eu estou pensando em fazer tal projeto, né? E eu disse, que legal, né? Daí ele disse, daí eu queria saber. Eu disse, o que tu quer saber, né? Não, eu quero saber se teus planos comigo continuam de pé, se de repente tu tem outros planos para mim. Não tô te entendendo, né? Dele, não vai me mandar embora, né? Daí eu disse assim, cara, vamos lá. Acho que o mesmo medo que você tem de ser mandado embora, eu tenho de te perder, tá? Porque todo o trabalho que a gente faz, né, de busca, desenvolvimento, de entender, né, o nosso negócio é cheio de processo, de norma, de linhas assim que a gente tem que se cuidar para não cometer um erro, ou de repente vender um produto para um cliente e ele ter uma expectativa e a nossa entrega ser outra, né? E aí a gestão do medo, né? Olha só que papo doido. Mas as pessoas elas acham, né? O colaborador e faz muito parte do clima que a empresa vive também. Mas ele vir para dentro do negócio com medo de ser desligado é complicado. Eu sempre gosto de pontuar. Se você tem um certo medo, primeiro é explorar, né? O que ele significa para ti. Sim. Porque se é um medo que nasce de ser desligado sem motivo, é bom tratar, né? É uma Sim. gestão de emoção até. Exato. Agora, o clima também não pode ser um clima de medo, né? De Não. bipolaridade, de comunicação. Então, eu acredito que o líder também ele tem que buscar essa condição psicológica boa e estável, né? Se Que aí desenvolver. isso representa um clima organizacional um pouco mais... Sim, sim. Eu, por muito tempo, até confesso, viu, publicamente, quando eu não tinha tanto desenvolvimento assim com a habilidade em pessoas, e eu sempre gosto de dizer que se 100% é o completo, eu estou sempre no 1%, né? Porque tem sempre 99% para explorar. Mas eu já fui um líder assim de comunicação mais violenta. Hoje se fala muito, né, em comunicação não violenta, que eu também acho que é um tema muito importante e que todos devem buscar, né, entender. Sim. Mas eu vejo que
a gente, né, como empresários, como empregadores, nós temos que muito mais atividade de melhorar essa comunicação e representar para eles, né, um líder mais carismático. Isso também engaja mais as pessoas, né? Sim, sim, claro. Cada líder tem o seu perfil, né? Uns tendem realmente a ser mais carismáticos, outros menos. Eu acho que o que pesa é a forma como você consegue acolher o teu time, mesmo que você tenha uma característica de acolhimento diferente, né? Mas essa questão que você falou do desenvolvimento emocional, ela é muito importante, porque você não vai conseguir cobrar do teu funcionário aquilo que você não consegue lidar dentro de você mesmo, né? Então, o desenvolvimento emocional é extremamente necessário. E falando ali da gestão do medo, como é que você trabalha isso dentro da tua equipe? Como que você faz para que teu funcionário não venha trabalhar todos os dias imaginando ou precisando supor se ele vai ser desligado ou não, sem ter real esse entendimento ou não? Feedback. Feedback é há muito tempo e sempre vai ser a ferramenta mais eficaz de trabalho, principalmente por parte da liderança. O feedback não é trabalho do RH. O RH pode lhe dar estratégias para ajudar a você a desenvolver essa ferramenta, mas o papel do feedback é do líder para o seu funcionário, né? Sim. O É ele que tem que RH, pontuar se tá exato, bom, tá o ruim, como RH que tá, pode né? te direcionar uma ferramenta, ditar como vai ser a tua estratégia de atuação, acompanhar, enfim, mas quem tem que fazer isso é o líder. E para que o líder dê um bom feedback, ele precisa aprimorar suas habilidades de comunicação, ele precisa aprimorar suas habilidades de inteligência emocional, ele precisa ter um cuidado com as suas questões emocionais também, para não deixar com que as questões do funcionário interfiram ou entrem em conflito com questões pessoais, né? E isso também vai fazer com que o funcionário tenha muito mais segurança e para que ele saiba, bom, hoje eu estou vindo trabalhar, eu sei que eu tenho essas e essas metas, essas ações que eu preciso desenvolver, eu tenho ciência de que se eu não chegar nesse determinado objetivo, eu posso sim ser desligado, a empresa está me cobrando isso, eu preciso chegar nesse objetivo. Bom, eu estou com tudo em dia, eu não, claro, pode acontecer movimentos ali que façam um desligamento acontecer, mas 90% dos casos, a pessoa que não entende o motivo do seu desligamento é porque não recebeu feedback. E aí é que mora o medo. E levando um pouco mais daí para o lado do colaborador, dentro daquilo que eu também pesquiso e analiso aqui no nosso time, no nosso processo de integração, que todos os colaboradores que entram na Cyber passam pelo processo de integração, que é uma conversa comigo, né? A gente vai ter ali uma conversa. Às vezes o negócio vai longe, fica 2, 3 horas conversando, mas na média é 1 hora de conversa. E dentro dessa conversa eu pontuo os nossos valores, né? Que no final das contas a gente usa isso para tomada de decisão. Então, quebrei um móvel ou causei um dano lá na casa do cliente. Bom, verdades precisam ser ditas, né? Tem que ser dito. Avisa o cliente, já fala, a gente já vai resolver o problema, já vai lá trocar ou reparar o dano que foi causado, mas nos avisa, porque quando chega através do cliente é pior, né? Exato. Então eu deixo eles cientes dessa condição. Existe um que eu chamo Até Quando Servir, que o nome é meio esdrúxulo até, mas o Até Quando Servir eu sempre uso para mostrar para eles que são ciclos. Você tem o primeiro trimestre, quando você é admitido na empresa, ele é o mais divertido, porque aquilo ali causa uma revolução na tua vida, né? Você não conhecia aquelas pessoas, você passa a conhecer pessoas novas. Você não executava uma atividade, tecnologia é endorfina, né? Porque você começa a fazer a internet nascer lá na casa dos clientes. Nossa, o cliente diz que tem que ser um cara muito especialista para fazer isso acontecer. E de fato tem que ser. E aí, só que elas começam a desenvolver aquela habilidade. No terceiro mês, ele começa uma transição de aprendizado para cultura, né?
Porque existe uma cultura, tem pessoas que estão aqui há 10 anos trabalhando, eles já têm um, uma visão, um modelo um pouco mais equilibrado, porque eles já têm as habilidades bem claras, então o que você demora 10 minutos eu já faço em né? Já tem a experiência. E aí a pessoa entra nesse modelo de cultura e a partir dos 3 meses ele acaba vivendo muito a cultura. E a cultura tinha gente que não fumava e começou a fumar. Tinha gente que fumava e parou de fumar. Tu entende que é muito os Nós extremos. somos influenciados, É, né? e aí, só que quando você vira o terceiro, eu pelo menos vejo aqui que as pessoas viram o terceiro mês e a cultura pesa mais do que as habilidades. E aí, muito provavelmente, no sexto mês, infelizmente, a gente tem uma certa incidência de chamar a pessoa e dizer, olha, não foi por acaso que isso aconteceu. E o Até Quando Servir nasceu dessa memória que ele tem dos 3 primeiros meses que ele se desenvolveu, ele aprendeu, e ele disse para nós, até quando eu servi eu fiquei empregado, agora que eu não sirvo mais. E é justamente esse o ponto que eu trago. Que o colaborador, quando ele é admitido na empresa, a nossa responsabilidade é levar, dar condições de trabalho, né? Não explorar e tal, pagar o salário. E isso a gente faz. Agora, ele precisa entender que tem responsabilidades. É 50-50, né? Exato. Ele tem que entregar. E aí o que eu vejo das pessoas é que às vezes elas desengajam, né? Elas entregam o mínimo. E aí, assim, para deixar mais, né, como, eu não digo dica, mas como um conselho para aquele profissional que de repente está desmotivado, desengajado, o que você recomenda para eles? Eu vou começar puxando anterior a essa dica para o profissional, né? Já que a responsabilidade aí é 50-50, eu acho que a gente começa ali no processo de recrutamento e seleção. O que acontece? Às vezes a empresa, pela ânsia de preencher a vaga, acaba pulando algumas etapas, né? Então, quando você vai contratar um funcionário, quando você vai conversar com o candidato, você tem que começar falando para ele sobre a vaga, salários, jornadas, aquilo que você está esperando, que atribuições tem aquela função, mas você também tem que conversar com ele sobre que metas ele precisa alcançar, de que forma você vai medir isso, né? Falar sobre o ambiente de trabalho, falar sobre a tua equipe, conversar com ele para que ele consiga se enxergar naquele ambiente. E aí a gente precisa fazer um processo de recrutamento e seleção bem estruturado, que não vai se concretizar com uma entrevista apenas, né? Ele precisa ser bem feito para que a pessoa consiga enxergar quais são os pontos positivos e negativos, o que ela de fato vai ter como pontos que vão lhe trazer satisfação e o que talvez ela vai ter que adaptar ou abrir mão para se manter naquela posição, né? O que eu percebo é que muitos empregadores, às vezes, acabam falando com menos ênfase aqueles pontos que são mais delicados. Então, por exemplo, você vai precisar fazer, trazendo, não é o caso de vocês, tá? Mas tentando trazer assim para o contexto da Cyberfly, vocês vão ter que fazer plantão. Mas não se preocupe, você quase não trabalha no final de semana. E se rompe uma rede aí, eles vão ter que passar o final de semana inteiro lá refazendo, né? Poxa, tu tem que ser sincero com a pessoa tem que saber. Em contrapartida, a pessoa também tem que ter responsabilidade de fazer essa avaliação. O que eu estou buscando e o que eu vou ter que abrir mão para permanecer nesse espaço, nesse lugar. O que eu vou ter de benefícios permanecendo aqui, mas o que eu vou ter que fazer para me manter aqui também. Responsabilidade 50-50. Então, eu preciso continuar me desenvolvendo. O funcionário, ele muitas vezes acaba perdendo a motivação porque ele fica esperando que a empresa fique sempre alimentando ele, sempre buscando trazer um benefício novo, sempre buscando levar ele para um treinamento novo.
mas o funcionário às vezes esquece que ele precisa buscar uma qualificação para mostrar que ele está pronto para uma nova oportunidade, que ele precisa continuar fazendo trocas interessantes que vão alimentar o seu perfil técnico ou que vão trazer mais vantagens comportamentais para que ele tenha outras oportunidades também. Então, quando você fala que tem responsabilidade dos dois lados, você realmente está certo, e eu acho que isso ajuda muito a manter tanto a motivação da empresa em querer permanecer com aquele funcionário, mas também do funcionário em querer Claro. mostrar os seus resultados para a empresa. Se a empresa está aberta também para acolher esses resultados que ele está querendo mostrar, né? Nós temos uma estatística aí que eu venho medindo, e principalmente, e aí infelizmente eu tenho que pontuar isso, não é uma. Não sou contra as gerações, tá? Eu só quero deixar isso bem claro. Mas a geração Z, ela fala muito cedo em paz e propósito, né? Quando com 30 anos é a melhor época para você estar trabalhando 18 horas por dia, ganhando, sei lá, aproveitando a tua energia, a tua saúde para para produzir. De fato, é isso que eu quero dizer. É trabalhar que nem um louco e ganhar bastante dinheiro para que depois, lá, quando você estiver velhinho de bengala, daí você esteja... Poder aproveitar, né? E, infelizmente, é um pensamento até um pouco mais dos velhos, né? Da geração passada. Mas eles falam muito em propósito e paz. E eu acho que é importante. Você ter propósito para as coisas é a coisa mais linda que tem, né? E paz também é bom, né? Mas eu vejo que querer isso com coisas não resolvidas, tipo endividado, ou tentando buscar auxílios, né, questões, é meio que contraintuitivo, né? Então eu vejo que tem muitos assim nessa geração que estão nesse momento. Então a dica que eu dou é: aproveita esse tempo para construir uma carreira bonita, para se desenvolver, para fazer uma entrega para o colaborador que, olha, em 2025, do jeito que está difícil para contratar pessoas, né, com essa alta disputa que existe no mercado, pô, o negócio é muito acelerado. O empregador, ele olha assim para aquilo que você traz de novidade para a empresa. Sim, isso. Essa A é a gente olha, diferença. a gente olha. E tem muita oportunidade de crescimento. Quem não tem oportunidade é aquele que quer ter paz. Com 25 anos de idade, ter paz. Eu sempre me pergunto, né? Imagina com 50, né? Puta merda, vai ter enjoado de paz, vai querer se desafiar. Começar a trabalhar depois de velho, né? E não tem como você querer alcançar algo se você não sair da tua zona de conforto. Não existe isso, né? Se a gente parar para... Pense assim, ó. Talvez os jovens se identifiquem mais com esse exemplo. Se você quer, por exemplo, ingressar num curso de graduação que é muito disputado, o que tu vai ter que fazer para conquistar aquilo? Estudar, 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 abrir mão de festa, abrir mão de sair com a família, daqui a pouco fazer uma rotina, um cronograma de estudos que você precise virar à madrugada estudando. Isso vai ser por um determinado período da tua vida, não é para sempre. Não é para sempre. Mas você vai conseguir o teu objetivo através de um esforço. Né? E é isso que eu sempre falo para os jovens quando eles chegam, principalmente para dialogar a respeito dessa questão. Ah, mas eu não quero ficar doente de novo, como minha mãe ficou, e hoje tem uma depressão em função das condições em que ela era exposta no trabalho, ou que ela se expôs ao trabalho, né? Tudo bem, a gente tem que ter, sim, um equilíbrio para saber reconhecer qual é o nosso limite e o que daquilo está interferindo na nossa saúde emocional, né? Na nossa saúde mental. Mas, inevitavelmente, nós vamos precisar investir um pouco mais de energia se a gente quer um retorno maior. Tudo bem que tem o equilíbrio, mas só vai conquistar um objetivo maior se você investir um pouco mais de energia naquilo. Se você ficar esperando que o empregador te reconheça, te dê ali a oportunidade, ele por conta própria te qualifique. Você pensa uma empresa
que tem aqui como a Cyber 50 funcionários. Ele não vai conseguir todos os dias olhar individualmente para todos os colaboradores. Você também tem que fazer o seu esforço para se destacar no meio dos 50. Se você não trouxer algo de diferente, não trouxer uma novidade ou não mostrar o que você tem de diferente, você vai ficar ali para sempre no mesmo lugar, ou você vai se cansar, ou a empresa vai te esquecer. Exatamente. Eu pontuei aqui também a tecnologia como aliado, né, pro RH. E até uma coisa que parece meio besta, né, mas RH e DP são coisas diferentes, né? São. Porque às vezes as pessoas falam, né? Antigamente se falava em departamento pessoal, né? Departamento pessoal hoje é mais ponto, é mais questões burocráticas. E recursos humanos, né? É quem vai tratar do recurso humano, que são das pessoas. E existe essa divisão, né? E às vezes a gente não para pensar, e às vezes num vídeo desses aqui é onde a gente é assim que funciona. Mas nós aqui, depois a Voi trouxe todas as ferramentas então que nós precisava, né? E isso é método, né? Não é uma coisa que é um achismo, né? Não, tu tem uma estrutura, uma metodologia de como contratar, de como manter, de como se comunicar, né? A comunicação não violenta. Pô, treinamento de comunicação não violenta, porque às vezes aquilo que você fala, dependendo do momento, do jeito que você falar, causa um impacto extremamente, né, oposto do que tu esperava. Né? Nós temos também agora, né, a gente como uma empresa de tecnologia, né, até vou licenciar aquela plataforma que tem alguém querendo me pegar. Eu vou querer ela para mim. Nós criamos o nosso radar de desenvolvimento, né, em cima do nosso BI hoje, que a gente mede, então, baseado, né, naquilo que a gente tem de conversa com o colaborador. A gente tem aí 5 variáveis, que é engajamento, cultura, desenvolvimento pessoal, carreira, né, e mais 2 indicadores que não me veio na cabeça agora. E a gente fica, né, medindo aquilo ali, e no final a gente traz um índice geral, né, que é a média de todos os colaboradores, que está lá o índice de relacionamento Cyberfly, o IRC, né? E a nossa meta é estar com 10, né, que é o indicador máximo. Então, a tecnologia também é um aliado, né? E tu olha ali, bom, você sabe o quanto falta para tu chegar lá, né? Mas que outras ferramentas tu poderia pontuar assim para quem vai nos escutar agora e quer dar o primeiro passo? Tu diz assim, para os empresários em si? Para ajuda para as empresas que não sabem por onde começar, né? Olha, tem muitas ferramentas hoje que auxiliam, principalmente quando a gente está falando desse choque entre gerações, que também pode ajudar muito, né? As pessoas que são um pouco mais antigas têm um pouco de resistência. Nós temos alguns clientes em que os gestores não gostam de utilizar as ferramentas, mas a gente tem que entender que elas otimizam muito o tempo. Nós temos ferramentas hoje que transcrevem reuniões, que podem nos transcrever uma ata com muito mais facilidade. Então, aquele tempo que o funcionário ia ficar lá redigindo uma ata, ela é feita automaticamente. Nós temos ferramentas como a que nós utilizamos hoje para recrutamento e seleção, que faz triagens automáticas dos perfis dos candidatos com base no perfil que é disponibilizado pela empresa e aquelas habilidades e requisitos que são descritos pelo candidato, né? Então, existem muitas coisas que podem ser utilizadas. Claro que nada substitui o conhecimento adquirido da pessoa, né? Você pode ensinar, por exemplo, um funcionário a utilizar o ChatGPT para reescrever um e-mail de uma maneira mais formal para fazer uma boa apresentação a um cliente, mas isso não vai fazer com que ele consiga se comunicar cara a cara a hora que o cliente sentar numa mesa de reuniões. Então, ele precisa se desenvolver. Mas algumas ferramentas podem ser utilizadas, sim, para otimizar o tempo, principalmente. Eu ia trazer até a próxima questão ali, e eu já quero que você entre nesse tema, que é as ferramentas de inteligência artificial, né? Elas são ótimas aliadas, inegável que isso trouxe uma velocidade aí, principalmente para temas mais exploratórios, assim, que ela tem uma base de conhecimento muito grande e ela traz para ti na tela, né? Sim.
E a gente aprende com ela. Mas uma das coisas que eu tô vendo é as pessoas usando ela como, né, Substituto do seu trabalho. substituto, né? Então eu sempre gosto de discutir aqui com o nosso time, e é uma questão que a gente pontua muito. Vamos nós escrever, então, no nosso jeito, né? Isso. Com o nosso tom ali e tal, e vamos usar a ferramenta como apoio. E olha só que engraçado, né? Quando você faz dessa maneira, o resultado é muito melhor. Claro, com certeza. Até Então, porque essas ferramentas, muitas vezes, elas vão trazer um resultado. Se você solicita a resposta antes de você ter já uma estrutura pronta, ela vai te trazer um retorno muito genérico sobre o assunto, né? E se você não tem conhecimento sobre aquilo, tu vai acabar ficando refém daquilo que a ferramenta trouxe, que você não sabe se está totalmente correto, se está totalmente alinhado com aquilo que você estava buscando ou não. se bate com os teus valores, né? Exato. Isso aí. Então, eu acho que assim, ó, é um facilitador, a gente usa aqui, mas tentar manter uma relação mais equilibrada, não deixar ele Tomar ser conta. o dono, porque assim, ó, a gente sabe quando o discurso é do GPT, né? Com certeza. Eu sempre digo, eu já começo, né? A gente começa a escutar aqui os jogadores ali, né? Quando a gente começa a ver vídeo, isso aí tá muito. Isso Você aí foi não, roteiro você não pronto. fala desse jeito, entendeu? Então eu sempre gosto de pegar, no caso nosso aqui hoje, quais são os pontos principais, escreve, escreve, escreve. E traz só em tópicos, que foi o comando que eu dei até, para mim não esquecer de nada e ir pontuando, entende? Mas Isso. agora a, a ideia, a conversa está saindo O justamente da. desenvolvimento tem que ser da pessoa, Então, daquilo que, da capacidade que ela tem de desenvolver o assunto, né? Isso serve para todas as áreas. A pessoa não pode parar de se qualificar porque tem uma ferramenta ali que facilita o dia a dia. Ela tem que ser apoio. é isso aí. Ah, Dani, uma pergunta assim que eu chamei de momentos humanos, né? Onde você presenciou uma transformação, então, né? Dentro de um negócio, quando você entrou assim e tu tinha lá uma cultura e você conseguiu transformar. E qual foi o principal insight? Não precisa dizer qual empresa foi, mas a micro história, assim, era A, agora a gente saiu e com outro resultado. E dentro dessa tua trajetória também, qual foi o erro assim que mais te marcou assim, que isso tu possa trazer mais resumido assim para uma espécie mais de filosofia, sabe? Eu acho que eu vou começar pelo erro, porque daí isso vai me trazer também o insight daquilo que foi mais interessante de ter vivido, assim, né? Dentro da minha trajetória, no início da carreira profissional, isso pode acontecer com muitos profissionais, é você querer agradar a alta gestão, né? E muitas vezes você acaba passando por cima daquilo que você acredita que seja a base dos teus princípios e dos teus valores, né? Tu tem um conhecimento, você tem um feeling de que aquilo não deve ser feito daquela maneira, mas para você não perder a oportunidade e acabar não deixando aquele espaço ali, você acaba se rendendo àquela situação, né? Então, quando você recebe, por exemplo, uma solicitação de fazer algo que não condiz com os teus princípios e que, acima de tudo, você sabe que não é parte do seu papel ali enquanto profissional, você tem que aprender a dizer não. No início da minha carreira, eu tive alguns momentos de dificuldade com isso, sabe? De alguns gestores, em suas altas posições, desejarem terceirizar a sua ação e jogarem para o RH uma responsabilidade que, na verdade, seria deles. Por exemplo, de fazer um desligamento que não era responsabilidade sua, como foi um caso específico que aconteceu comigo. E aquilo, depois de um tempo, me fez refletir muito sobre a necessidade de começar a implementar isso dentro das empresas e trazer essa realidade quando eu realmente começasse a executar essa atividade como essa que eu estou executando hoje. Então,
eu teria vários exemplos para dar, mas alinhando com esse que eu trouxe, né, que foi um dos erros assim que eu já cometi na minha carreira, foi conseguir fazer essa transformação dentro de uma empresa. Primeiro que eles começaram me trazendo um problema específico que era uma alta rotatividade. Eles tinham um problema muito sério de pessoas que não permaneciam no local de trabalho. O nosso trabalho ele começou investigando o porquê que isso estava acontecendo, né? E nós começamos a implementar pesquisas de desligamento nesse local, para conseguir identificar por que essas pessoas estavam saindo. Porque no diagnóstico, nós não estávamos conseguindo encontrar onde estava aquele furo, mas existia, as pessoas permaneciam né, saindo do local. Quando nós fechamos esse processo e fizemos as primeiras análises, nós investigamos que tinha ali um fator que acabava fazendo com que as pessoas saíssem, né? E a gente precisou tratar essa questão e pessoas X ali precisaram ser desligadas. E tentaram terceirizar esse serviço a nós. Vocês fazem esse desligamento. Não, o RH não vai fazer esse desligamento. O desligamento quem tem que fazer é você. Porque é aquilo que eu falei. Que tipo de mensagem tu está querendo transmitir se você permite que essa pessoa permaneça aqui dentro? Entendi. Né? Então, foi todo um processo de fazer com que aquela gestão entendesse qual era o seu papel, até onde vai a responsabilidade do RH e onde começa a responsabilidade da liderança, para que eles pudessem executar isso de forma, né, correta, como tem que ser. E a partir do momento que isso começou a acontecer, ou seja, que a liderança começou a se posicionar e começou a reconhecer o seu espaço, muitas outras coisas começaram a se resolver ali dentro, né? É uma perfeita transformação, principalmente né? esse processo de rotatividade diminuiu consideravelmente. Entendi. Dani, e para nós fechar, eu gostaria que você desse uma mensagem assim, em nome da Voe, né? Fizesse o teu pitch aqui, mas deixasse uma mensagem também para os empresários, para os líderes, né? E também para os colaboradores, né? Para aqueles que estão procurando uma oportunidade de se colocar no mercado, ou para aqueles que já estão colocados e de repente não estão satisfeitos. Que conselho você daria para essas pessoas? Eu sei o quanto é difícil trabalhar com pessoas hoje em dia, né? Na verdade, sempre foi, mas tem uma exigência global que cada vez mais você esteja preparado para trabalhar com pessoas, com questões emocionais, com os sentimentos e tudo aquilo que emerge das relações, né? E a Voe, ela vem justamente para auxiliar nesse processo, para fazer com que o empresário consiga olhar com mais sensibilidade para a sua equipe e consiga, com isso, traçar estratégias que tragam resultados, que tragam lucro, que é o grande objetivo, mas que, ao mesmo tempo, consiga reter, né, as pessoas ali naquele espaço. O nosso papel também é mostrar para a equipe que o recursos humanos, que esse setor que é tão importante dentro das empresas, ele precisa trabalhar pelo funcionário, além de trabalhar pela empresa. Eu sempre falo que o RH ele tem um papel muito importante, porque ele precisa olhar com o olhar do dono, ao mesmo tempo que ele se senta na cadeira do funcionário. O profissional de recursos humanos ele tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que é isso que me cativa tanto nessa profissão, sabe? É por isso que eu gosto tanto de RH. E a Voe ela vai estar preparada para atender dos dois lados. Quando nós recebermos um candidato ansioso por conquistar uma vaga, precisando de uma orientação para se recolocar na sua carreira ou se preparar para um processo seletivo, a gente vai saber exatamente o que ele precisa ouvir e como ele precisa ser acolhido, porque nós também já estivemos nesse lugar. Né? Ao mesmo tempo em que nós agora, olhando como também empreendedoras, né, e podendo dar principalmente essa visão para os nossos clientes, a gente vai conseguir entender com ainda mais sensibilidade o que o nosso cliente precisa para fazer essa conversa e esse elo entre candidato e cliente, entre funcionário e empregador.
Entendi. É bem um meio do caminho, assim, né? Uma ponte que liga as duas partes. Exatamente. Bom, da minha parte, agradecer pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo juntos aqui. Como eu falei, não é jogação de confete, nada. Nós conseguimos identificar os nossos gaps aqui e sim, a gente, eu afirmo, o início de uma transformação. É óbvio que o trabalho de mudança de cultura e melhoria de indicadores, ele não acontece, né, na velocidade que a gente, Sim. porque a gente tem que ter sensibilidade para trabalhar com as pessoas e transmitir a mensagem da maneira correta. Mas para nós está sendo muito positivo, a gente está descobrindo novas coisas, eu estou me desenvolvendo também muito mais e posso te dizer, viu, eu estou gostando muito também de Que bom. trabalhar com pessoas, porque como o empresário ele tem todos os setores, né, mapeados aqui, você acaba pegando aquela tradução, né, e aplicando no marketing, principalmente no marketing, né, a gente faz muita mudança porque a gente está colocando a mensagem errada, entende? Então isso está mudando muito e a Cyber deixa a recomendação, os serviços de vocês Obrigada. são de extrema qualidade. E eu quero te parabenizar também, Anderson, assim como parabenizo sempre, né, os meus clientes que buscam por esse serviço, porque a gente sabe que parte também de trabalhar um pouco algumas resistências, né, porque vocês têm que estar preparados para ouvir aquilo que vocês têm de bom, mas também aquilo que precisa ser desenvolvido. E isso é muito importante para o trabalho. Para nós está sendo uma satisfação imensa estar fazendo esse trabalho com vocês e ter conquistado esse espaço, principalmente a confiança de vocês, né? Porque sem ela nós não teríamos tanto desenvolvimento e tantos resultados. Está sendo muito legal esse trabalho. Espero que a gente possa continuar nessa parceria por muito tempo. Eu que agradeço. Obrigado, então, Dani, por ter vindo. Esse foi o Cybercast com a Daniela Dalzotto, da Avoi RH. Muito obrigada.